Na filosofia, o desenvolvimento foi mais lento. De início, os estudiosos renascentistas estavam interessados em obter acesso às obras da antiguidade. De fato, quando pela primeira vez se estuda a história da filosofia e se chega ao período renascentista, após ter estudado a filosofia antiga, a filosofia medieval, e tendo algum conhecimento das grandes criações artísticas do Renascimento, se espera uma grande filosofia também, grandes obras de filosofia. Porém, de fato, a produção filosófica, nesse período, se comparado com a produção artística e literária, é mais modesta. De início, eles procuram reabsorver o conhecimento relativo à antiguidade, reabsorver e reformular. Eles se dedicam a um estudo mais preciso do mundo antigo. Por exemplo, vários estudiosos da Itália aprenderam grego com aqueles homens doutos bizantinos que chegaram até lá, chegaram exilados. Aprendem o grego e vão estudar e traduzir as obras antigas. Eles vão, por exemplo, determinar quais são as obras autênticas de cada autor, quais são as obras espúrias, não vão aceitar todas como apresentadas pela tradição. Devido a esse grande interesse pelos antigos e a esse estudo do grego, formaram-se nas cidades italianas escolas segundo o modelo antigo, o modelo grego, como as de Platão e Aristóteles. Essas escolas funcionavam como grupos de estudos. As escolas antigas, a academia e o liceu, por exemplo, não eram instituições com toda a formalidade de uma universidade medieval. A universidade medieval já possuía ali graus, possuía os títulos, né? Possuía funções bem estabelecidas, enquanto que as escolas antigas eram mais como grupos de amigos, confrarias. Então, nas cidades da Itália surgem ou ressurgem essas escolas no antigo modelo grego. Novas obras tornaram-se acessíveis e muitos dedicaram-se ao estudo do latim e do grego clássico. Por exemplo, ao longo de toda a Idade Média, a única obra de Platão, dentre as dezenas que ele produziu, que era conhecida pelo mundo ocidental, que era lida, era o Timeu, e mesmo assim apenas uma parte do Timeu. No período do Renascimento, principalmente com a chegada dos estudiosos de Bizâncio, eles trazem todos os diálogos de Platão, dezenas de diálogos, a República, as leis, o Fédon, algo que foi extremamente influente no mundo antigo e que perdera grande parte da sua influência durante o período medieval, pelo menos no Ocidente. Platão é apenas um exemplo de um autor que se tornou conhecido novamente. Então, várias pessoas se dedicaram ao estudo do grego, ao grego e o latim clássico, o latim tal como falado no período de Roma, e não o latim da Igreja. Eles viam já como muito simplificado e até corrompido. Viam como tendo perdido a sua beleza original. Esse interesse pela filosofia da antiguidade está belamente ilustrado na Escola de Atenas, de Rafael. Essa pintura famosa e belíssima, a Escola de Atenas, pintada numa das salas em um cômodo no Vaticano. Uma pintura que mostra principais filósofos da antiguidade. Ao centro estão Platão e Aristóteles. Platão com o Timeu na mão, o livro que fala sobre o cosmos, aponta para o céu, aponta para o hiperurânio, para o mundo das ideias. Aristóteles, tendo na mão a Ética, estende à direita, apontando para a Terra, o mundo natural, o mundo da ação humana. E em torno vários outros filósofos. Na escada está, por exemplo, Diógenes, o cão. Cabisbaixo, mais à frente, Heráclito, o obscuro, conversando com um grupo à esquerda, Sócrates e vários outros. Aqui uma pintura que é ao mesmo tempo realista nas suas proporções, porém é também idealizada. Mostra a Grécia não como ela necessariamente foi, mas como ela é imaginada, como ela é concebida, algo como a essência do mundo clássico. Então, no Renascimento, na Itália, reapareceram antigas escolas do pensamento grego, renovadas, porém mantendo as mesmas doutrinas fundamentais.
Então, as escolas do período clássico e período helenístico ressurgem novamente na Europa, 1000 anos após o imperador Justiniano haver proibido o ensino da filosofia e fechado a escola neoplatônica, a última escola da antiguidade. O pensamento de Platão, pensador mais influente nesses séculos do Renascimento, foi apresentado aos italianos no século XV, principalmente por um estudioso bizantino chamado, curiosamente, Leto. Esse homem, grande conhecedor de Platão, era um daqueles que vieram entre os exilados de Bizâncio. Inclusive, essa imagem dele aqui o mostra entre muitos, aquele grande cortejo de bizantinos que chegavam até a Itália, fugindo do domínio turco, domínio otomano. Antes da chegada dos bizantinos, os estudiosos da Europa possuíam apenas umas poucas passagens das muitas obras de Platão, a maior delas um trecho do Timeu. Platão, que foi um dos dois mais influentes pensadores da antiguidade, ao lado de Aristóteles. As obras de Aristóteles foram conhecidas um pouco antes, já no século XIII, final do século XII para início do século XIII, principalmente através da exegese feita por Alberto Magno e Tomás de Aquino. As obras de Aristóteles chegam por intermédio do mundo árabe, e muitas delas são traduzidas do árabe para o latim. Então não é uma tradução direta, mas algo intermediado. Em todo caso, o pensamento de Aristóteles foi incorporado, foi adaptado, moldado ao cristianismo, no grande sistema tomista, que é o cerne da escolástica. Platão, que era conhecido apenas indiretamente, principalmente através de Agostinho, passa a ser conhecido diretamente, e suas obras vão ter uma grande influência, principalmente na Itália. Surge, então, ou ressurge, o neoplatonismo. O neoplatonismo já existiu na antiguidade. Por exemplo, Plotino, Proclo foram filósofos neoplatônicos, que é basicamente a filosofia platônica, porém modificada em alguns aspectos e ampliada, por vezes complicada, como no caso de Proclo. O neoplatonismo na Itália foi defendido por homens como Nicolau de Cusa e Pico della Mirandola. Aqui as mais conhecidas obras desses dois autores. De Nicolau de Cusa, a famosa Douta Ignorância, e de Pico della Mirandola, Discurso sobre a Dignidade do Homem, uma característica do pensamento renascentista, do pensamento humanista. Uma academia neoplatônica foi fundada na cidade de Florença, conhecida hoje como Academia Neoplatônica de Florença. Esse prédio aqui. O neoplatonismo, na antiguidade, era uma filosofia pagã. O platonismo surge 400 anos antes de Cristo, porém o neoplatonismo ele surge no século III, e os últimos filósofos neoplatônicos estão dentre alguns dos últimos pagãos do mundo antigo, do mundo romano. O cristianismo foi tornando-se dominante e, na época de Justiniano, no século VI, o paganismo acabou sendo completamente proibido e também o ensino da filosofia que estava, de alguma maneira, associada a esse paganismo, como a filosofia platônica. No Renascimento italiano, há o renascimento de várias correntes filosóficas do mundo grego. Além do neoplatonismo, que foi a mais difundida, também o epicurismo ressurgiu, neoepicurismo, promovido por homens como Lorenzo Valla. O epicurismo, na sua formulação original, por Epicuro, defendia a ideia de que a felicidade consiste no prazer. Porém, Epicuro dizia que o prazer, que é a felicidade, é o prazer da tranquilidade, e não o prazer ativo, o prazer sensual. Porque o prazer ativo, embora traga um benefício, comumente vem acompanhado de malefícios. Ele irá tirar sua tranquilidade. Então ele recomendava o prazer da tranquilidade de alma, a ataraxia. Isso deveria ser buscado, porque isso era a felicidade na visão dele. Período já cristão, patrística, escolástica,
A ideia de que a felicidade consiste no prazer é algo totalmente recusado. A felicidade consiste na santidade de alma, na beatitude. Beatitude é a felicidade perfeita. Então, eles têm uma visão um pouco mais negativa dos prazeres. O neoepicurismo traz de volta essa ideia de que o prazer não é em si mesmo um mal, embora às vezes possa vir associado a males, no caso dos prazeres ativos, que você se incomoda ao buscá-los e por vezes também se incomoda ao fruí-los e após. Porém, é claro que, como são todos cristãos na Itália no período renascentista, ou pelo menos têm que ser exteriormente cristãos, o neoepicurista cristão afirma que as coisas produzidas por Deus necessariamente são boas e louváveis, de modo que não se pode recriminar quem sente prazer nelas. Alguém que se apraz ao ver a beleza do mundo natural não pode ser recriminado, porque aquele prazer deriva da obra de Deus. Deus cria o mundo, Deus é bom, então o mundo não pode ser mau, o mundo deve ser bom. Alguém que se apraz a ouvir belas criações humanas, a ouvir bela música, por exemplo, também não pode ser recriminado. O homem é uma criação de Deus, e aquilo que ele faz sem estar movido pela maldade também não pode ser mal. Então, sentir o prazer em tais coisas não é um pecado em si. Tem uma pintura mostrando pessoas estudando num jardim. Epicuro havia fundado o jardim em Atenas. O jardim epicurista, e aceitava um grande número de pessoas de várias origens. Inclusive, foi a primeira escola de filosofia a aceitar mulheres e aceitava até escravos. No entanto, sendo os humanos compostos de corpo e alma, existem prazeres superiores e inferiores. Os melhores prazeres, que conduzem à felicidade, são os do espírito. No caso do epicurismo clássico, ele falava mais dos prazeres ativos e do prazer passivo, o prazer da tranquilidade, da ausência de males, ausência de dores. Aqui, o neoepicurismo distingue mais entre os prazeres próprios do espírito, do intelecto, e os prazeres do corpo. O prazer que dará a felicidade não será o do corpo, mas o do espírito. Também foi revigorada a antiga filosofia do estoicismo, na forma do neo-estoicismo. Aqui nessa imagem, uma estoa, um pórtico. Pórtico, um prédio fechado de um lado e com colunas de outro. Em Atenas, havia vários pórticos perto da ágora. Em um desses pórticos, ensinou Zenão, que difere do Zenão que foi discípulo de Parmênides, e por ele ensinar no pórtico, na estoa, ficou conhecido como o estoico, e a sua filosofia como estoicismo. O estoicismo antigo colocava a virtude como fundamento da felicidade e principal objetivo da prática filosófica. As escolas helenísticas, que surgiram no período imediatamente após o tempo de Aristóteles, após a fundação e depois divisão do Império de Alexandre, entendiam a filosofia como algo que deve dar frutos. Eles não viam a filosofia como uma mera especulação. Você não estuda apenas para conhecer. O objetivo do estudo é a felicidade. Você estuda filosofia para ser feliz. Agora, o que é a felicidade? Acerca disso, eles discordavam. Ou o que concede ao homem a felicidade? Era esse o ponto de divergência entre essas escolas. No caso, o epicurismo havia dito que a felicidade consiste no prazer. O prazer corretamente entendido enquanto a tranquilidade de alma. No caso da escola estoica, de Zenão, a felicidade consiste na virtude, na areté, na excelência. Eles diziam que o homem virtuoso será feliz mesmo sofrendo no corpo. Mesmo sob tortura, o homem perfeitamente virtuoso permanece feliz, porque a felicidade é algo que independe da circunstância externa. A felicidade se funda na excelência da alma, e desta nós somos senhores. Aqui nessa escultura, mostrando Sêneca, filósofo estoico,
tentando ensinar o imperador Nero, que depois iria inclusive mandar matar o Sêneca. E aí, para evitar isso, o Sêneca vai e comete o suicídio. Segundo a doutrina estoica, eles diziam que o suicídio, a depender do caso, não é algo reprovável. Por exemplo, se um homem velho, que já viveu uma vida plena e virtuosa, ao ver o decaimento de seu corpo, caso ele queira tomar nas próprias mãos o término da sua vida, isso não é algo reprovável. É algo que pode ser feito racionalmente. No caso, infelizmente, o Nero não aprendeu a doutrina estoica, não era um homem virtuoso. Inclusive, se considera que talvez ele tenha posto fogo em boa parte da cidade de Roma, apenas para limpar o terreno e construir ali um palácio, o gigantesco Palácio de Nero. Essa virtude, defendida pelos estoicos, essa excelência, era caracterizada principalmente pela capacidade de suportar as adversidades com firmeza e tranquilidade. Os estoicos também valorizavam a chamada ataraxia, que é a tranquilidade ou imperturbabilidade de alma, o fato de você não se deixar incomodar, não se deixar perturbar pelas circunstâncias externas, pelos acasos da fortuna. Você ser senhor de si mesmo. No caso do epicurismo, seria através de uma busca dos prazeres da tranquilidade. No caso do estoicismo, seria através do fortalecimento da virtude. O homem virtuoso é capaz de suportar as coisas. Ele não se abala facilmente. Ele permanece impávido. Por ser uma filosofia que valoriza a força e resistência moral, o estoicismo foi muito apreciado pelos romanos e, novamente, por alguns pensadores do Renascimento. O Renascimento admirava o mundo antigo, admirava a grandeza de Roma, e no período áureo de Roma, no período de César, de Marco Aurélio, o estoicismo foi talvez a filosofia mais popular. Bom, popular talvez não seja o nome correto, mas era a filosofia que predominava entre vários pensadores e homens de ação. Por exemplo, Marco Aurélio foi imperador de Roma, governou por cerca de 20 anos, era um filósofo estoico, escreveu as Meditações, que ainda podem ser lidas hoje. Além dessa influência das filosofias antigas, também está presente no Renascimento uma influência de certas tradições religiosas ou tradições místicas da antiguidade, principalmente da chamada Antiguidade Tardia, os últimos anos do Império Romano. São tradições religiosas geralmente fundadas num misto de paganismo com certos aspectos derivados do cristianismo, que já se tornava a religião dominante em Roma. E essa influência desse paganismo antigo se fez presente principalmente através de três figuras míticas. O Hermes Trimegisto, significa Hermes 3 vezes grande, que seria um sincretismo do deus grego Hermes, ou Mercúrio, que é o deus mensageiro, o deus do comércio, com o deus egípcio Thoth, que seria o deus que criou a linguagem, criou a escrita. E essa figura teria escrito chamado Corpus Hermético. Essa obra é da Antiguidade Tardia, porém os renascentistas e também vários pensadores do mundo antigo a consideravam mais arcaica, a consideravam como havendo sido produzida até antes de Platão, período contemporâneo ao dos profetas do Velho Testamento. Então, eles viam ali algumas doutrinas de um período muito posterior e alguns ecos do cristianismo, porém imaginavam que aquilo advinha de uma época muito anterior. Então, o que era de fato uma cópia de certas doutrinas, eles viam como a raiz delas. Também Orfeu, que na antiguidade origina os chamados mistérios órficos, que vieram a influenciar, por exemplo, Pitágoras e Platão. Orfeu talvez uma figura mítica, e Zoroastro ou Zaratustra, que teria sido um tipo de místico, um religioso,
da Pérsia, do século VI, porém ao qual foram atribuídos vários escritos de uma época muito posterior, do período tardio da Antiguidade. O zoroastrismo, em sua formulação original, defendia a ideia de que existiam dois deuses, um deus bom e um deus mau. Esses dois deuses equipotentes. Então, é uma religião dualista, diferenciando-se do monoteísmo, como o dos judeus, e também distinto do politeísmo, tal como o dos gregos, o dos egípcios. O desenvolvimento dessas ideias deu origem, depois, também com outras influências, ao maniqueísmo, ao qual Agostinho se opôs após o ter seguido por um tempo. O maniqueísmo dizia que o Deus bom, que era o Deus cristão, basicamente, havia criado tudo aquilo que é espiritual, por exemplo, as ideias e as almas humanas, enquanto que o Deus mau, o diabo, haveria criado tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é corpóreo, inclusive os corpos humanos. Claro que tudo que é criado pelo Deus bom, e tudo que é criado por esse Deus mau, pelo diabo, é mau. Então, a alma e o espírito é bom, o físico e o corpóreo é mau. Então, essas influências do período pagão, com o sincretismo cristão, tiveram um impacto no pensamento renascentista. Entretanto, apesar desse revigoramento das escolas filosóficas helenísticas e também do platonismo, o aristotelismo, apropriado pela escolástica, permaneceu a filosofia dominante na Europa durante o período renascentista. Aqui na imagem, Aristóteles e Tomás de Aquino, que compreendeu a filosofia aristotélica por uma lente cristã e adaptou o aristotelismo ao cristianismo. Se pode notar essa dominância do pensamento ainda aristotélico durante o período do Renascimento e até um pouco após, no século XVII, ao se estudar, por exemplo, o caso de Galileu. Galileu, ao propor suas ideias científicas, ele se opunha aos pensadores que defendiam as ideias aristotélicas. Era contra essa tradição que ele argumentava, já no começo do século XVII. O pensamento renascentista se focava muito nas questões humanas. É o humanismo, como temos visto. Porém, há toda a tradição filosófica, há toda a área da filosofia que não se refere às questões humanas. Há a metafísica, a física, que era entendida como uma parte da filosofia, era a filosofia natural. Há a lógica. E todas essas áreas eram ainda dominadas pelo pensamento aristotélico. No caso da física, Galileu teve que se opor à ideia geocêntrica. Galileu não foi o primeiro a se opor a isso, mesmo na modernidade. O primeiro teria sido Copérnico. Porém, se defendia, os estudiosos defendiam, os universitários, os escolásticos, defendiam que a Terra era o centro do universo. Em torno da Terra giravam os planetas, girava o Sol e a Lua. Isso havia sido dito por Platão, mas também por Aristóteles, e foi a formulação aristotélica, aprimorada por Ptolomeu, que predominou e que ainda era dominante até a época de Galileu, já próximo de meados dos anos 1600. Outro exemplo que podemos citar é o caso de René Descartes. Ao falar sobre seu percurso intelectual, ele diz que estudou no colégio jesuíta, colégio escolástico, e ali o que ele aprendeu no século XVII foi filosofia aristotélica, em grande parte. Não apenas em questões de física, mas em questões de metodologia, epistemologia, ou o que eles entendiam então por lógica. Aprendeu a investigar as questões por meio do raciocínio dedutivo, por meio da lógica aristotélica, por meio do silogismo. E assim como Galileu e outros como Kepler
tiveram que se opor às doutrinas naturalistas de Aristóteles quanto à cosmologia. René Descartes se vê na necessidade de se opor a essa metodologia de origem aristotélica. No caso, não era o aristotelismo puro, a metodologia exata de Aristóteles, mas já um aristotelismo adaptado às necessidades da escola, a escola entendida enquanto universidade. Então já estava mais engessado e já mostrava os vários vícios que os pensadores posteriores irão identificar na escolástica. Irão atribuir à escolástica de modo geral, porém que dizem mais respeito à escolástica tardia, à escolástica já em declínio. Essa ideia do fiar-se muito na autoridade, essa ideia de seguir apenas a dedução, o raciocínio dedutivo, ao invés de buscar a experiência direta, buscar o conhecimento empírico. Em particular, influíram as teorias éticas e políticas de Aristóteles no pensamento renascentista, especialmente na valorização da vida ativa própria do cidadão. O aristotelismo renascentista não é igual ao aristotelismo da escolástica, do período final da Idade Média. Primeiro que eles não usavam traduções oriundas do mundo árabe ou comentários dessa mesma origem, mas buscavam as obras originais, e também porque eles tinham acesso a mais obras. E uma característica do pensamento aristotélico que foi posta em primazia era a doutrina ética e política de Aristóteles. Aristóteles considera essas duas coisas como interligadas. De fato, ele sequer usa o termo ética, ele fala da política, e há uma ciência que é subordinada à política, que hoje nós chamamos de ética, devido ao título dado por Andrônico à obra de Aristóteles. Aristóteles defende que o homem é um animal político, portanto, ele é essencialmente social, e ele necessita da cidade para se desenvolver. O homem feliz não é apenas contemplativo, ele não permanece apenas contemplando, como um monge isolado, mas ele participa ativamente na cidade. Ele é um cidadão. Ele tem a virtude intelectual e a virtude moral, a qual só pode ser exercida no trato com os outros homens. Esse ideal de uma vida ativa, de uma vida movida pelo intelecto e pela ação, era muito valorizado no período renascentista. Aqui, por exemplo, uma pintura que mostra um dos homens que foram levados por esse espírito, o Vasco da Gama, um dos navegadores da época dos grandes descobrimentos. Eles navegavam, tendo por base conhecimento da astronomia, da navegação, porém eram movidos por um ímpeto, por uma certa coragem própria de um homem ativo. Então essa foi a aula sobre o humanismo e o renascimento. Recapitulando, a renascença, o renascimento, pode ser entendido enquanto um tipo de regresso à antiguidade, porém não retroceder e tornar-se idêntico aos antigos, porém emulá-los naquilo que eles possuíam de melhor. É readquirir as capacidades e os poderes que os antigos possuíam, que principalmente Roma, reavivar a força de Roma. O Renascimento se centra na Itália porque Itália era o centro do Império Romano. Essa inspiração na antiguidade é o que chamamos de Renascimento, um renascer do espírito clássico, humanista. O espírito medieval é considerado comumente como mais teocêntrico. Deus é o centro de tudo. No Renascimento, não se tira Deus do centro, porém se valoriza mais o homem. O homem é a criação de Deus. O homem é a imagem de Deus. Esse aspecto é mais valorizado. O homem passa a ser visto como o centro da criação, como o que há de melhor no mundo natural. Aquele que liga o mundano ao divino. Os artistas do Renascimento não apenas imitaram os antigos, mas expandiram e aperfeiçoaram suas técnicas. Pensadores dessa época, os técnicos, os produtores, os artesãos, foram buscar inspiração no mundo antigo. De início, os copiam, depois vão além dessa inspiração
e alcançam um nível de sofisticação jamais visto. Na filosofia, o desenvolvimento foi mais lento. De início, os estudiosos renascentistas estavam interessados em obter acesso às obras da antiguidade. Várias obras, como as de Platão, as dos pensadores helenísticos, permaneceram praticamente desconhecidas da Europa ocidental por muitos séculos. Porém, principalmente após a queda de Constantinopla, em consequência da migração de vários estudiosos do Império Bizantino para a Itália, as obras da antiguidade vieram com eles e o conhecimento necessário para ler aquelas obras. Se disseminou o conhecimento do grego. Vários livros foram reapropriados, vários foram traduzidos. Nessa mesma época foi também inventada a imprensa por Gutenberg, a imprensa de tipos móveis, que possibilitou uma produção muito mais rápida e muito mais numerosa de livros, o que torna os livros mais baratos e possibilita pela primeira vez a disseminação da leitura. No que concerne à filosofia, o período do Renascimento é marcado pelo reaparecimento de várias antigas escolas do pensamento grego, renovadas, adaptadas, em certo grau, ao cristianismo, porém mantendo as mesmas doutrinas fundamentais. Ressurge o neoplatonismo, o neoepicurismo, o neoestoicismo, filosofias do mundo antigo redescobertas. Desse modo eu encerro essa aula e agradeço pela atenção. Muito obrigado.